Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama. E hoje eu trago aí uma dica importante sobre carreira. Você sabia que trabalhar demais faz você tomar decisões burras? Então, cuidado, decisões importantes aí tomadas sob fadiga pode custar caro lá na frente. Então, exagerar aí nas horas extras traz aí uma série de problemas, que você já até deve conhecer, como ansiedade, estresse, síndrome de burnout. Mas se isso não é o suficiente, para repensar a rotina aí do seu trabalho, saiba que trabalhar demais diminui a qualidade, da sua produção e faz você tomar aí decisões não muito brilhantes que podem custar caro lá na frente. Esse aí foi o que concluiu, um estudo feito por um psicólogo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e publicado aí no periódico científico Royal Society of Finance. Então, os pesquisadores acompanharam profissionais de um banco, cujo a função principal era analisar pedidos de renegociação, então renegociações de dívidas, de gente que tinha feito algum empréstimo no banco e não conseguia pagar. Então cada funcionário tinha que analisar em média aí 46 casos por dia e decidir se valia ou não a pena renegociar a dívida com o cliente. Nos casos em que não vale a pena, espera-se que o tomador do empréstimo tenha condições aí de quitar, mesmo sem uma renegociação, o que potencializa o lucro do banco. O pior cenário é sempre o de inadimplência, com ou sem renegociação. Então, no total, analisaram aí mais de 26 mil solicitações. Então, os pedidos eram distribuídos aleatoriamente para os profissionais ao longo do dia por um software. Em geral, só 40% das solicitações de renegociações eram aceitas pelos analistas, mas esse número variava bastante ao longo do dia. Então, no início do expediente, as taxas de aprovação dos pedidos eram maiores e diminuíam quando o horário do almoço se aproximava. Então, após o break, elas voltavam a subir, mas não caíam bastante nas últimas 2 horas de trabalho, quando o pessoal já estava mais exausto. E aí, entra o pulo do gato do estudo. Os pesquisadores aí que foram capazes, de descobrir se depois, aquelas mesmas dívidas foram pagas ao banco. Resultado, os casos em que a renegociação tinha sido aprovada pelos analistas resultaram em um número maior de dívidas quitadas, enquanto os casos em que a renegociação não foi para frente acabaram com mais frequência em calote. Ou seja, aprovar a maioria dos pedidos de renegociação teria sido melhor para o banco. E, de fato, os profissionais tendiam a aprovar mais quando estavam descansados e com a barriga cheia, mas passavam a negar uma quantidade maior de pedidos no final do expediente ou quando estavam com fome. Não por incompetência, mas porque a fadiga os impedia de analisar a situação com a clareza necessária. Então a equipe do estúdio foi além e estimou aí que se todas as decisões de todos os analistas fossem tomadas somente nos períodos em que suas produtividades estivessem no topo, o banco aí teria economizado mais de 500 mil dólares em um só mês. Então, este não é o único estudo nessa linha, É uma pesquisa de 2011, mostrou também que juízes de Israel concediam menos decisões de liberdade provisória à medida que o tempo de seus expedientes iam passando, Em um outro artigo, cientistas descobriram que médicos
tendem a prescrever mais antibióticos nas fases, né, finais de seus cansativos plantões, mesmo quando os medicamentos eram desnecessários. Em suma, aí, né, o pessoal meio que toca aquele famoso botãozinho do F. Quando está exausto, né, a pessoa acaba ficando desatenta e não prestando atenção muito nos detalhes quando está cansado. E ao contrário, né, do que certos livros de autoajuda pregam, isso tende a dar ruim, porque a solução mais óbvia, né, para evitar esses deslizes é adotar aí intervalos durante o expediente, né? Nem que seja 15 minutos para tomar um café, conversar com os colegas, dar uma alongada. Então, mas o artigo ele também sugere aí uma outra medida importante, né? Tarefas que exigem muita atenção e análise de casos complexos, né, devem ficar para os horários em que você esteja mais descansados, né? Para os momentos mais indigestos do expediente, vale deixar aí as tarefas mecânicas que não exigem grande coisa do seu cérebro. Então, esse foi mais um episódio com um tema aí bastante relevante, né? O quanto a gente está atuando nas nossas atividades. Fica aí uma releitura, né, do que você está entregando hoje dentro da sua empresa, dentro da empresa que você trabalha, suas tarefas. Se você está fazendo essas pausas, se você está pensando, né, na sua saúde mental também, o quanto você está trabalhando para melhorar, estar bem para entregar um bom resultado. Então fica essa dica e aí uma reflexão do que você está fazendo hoje. Se você quiser sugerir algum tema interessante ou escreva sua opinião, né, nos comentários ou me segue lá nas redes sociais @CassioGamaOff. Até um próximo episódio.